Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 5º dia desse projeto no qual nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus nesses dias tão difíceis, aflitivos, preocupados, nesses dias nos quais nós estamos isolados nas nossas casas, nos quais nós estamos fazendo o nosso papel para conter o avanço da pandemia de coronavírus. Nesses dias de tanta ansiedade, de tanta angústia, nosso desejo é levar até você a palavra de Deus. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava conversando comigo e em um momento da conversa ele soltou a brincadeira assim: bom, a gente pode ver tudo isso depois do fim do mundo. E essa frase me trouxe à memória alguns anos atrás, na minha adolescência, quando foram lançados alguns filmes seguindo mais ou menos a mesma linha do fim do mundo, e dois deles o mundo acabava, digamos assim, ou quase acabava, com um asteroide imenso que vinha em direção à Terra. Se você tem mais ou menos a minha idade, por volta de 30 anos, talvez você se lembre de alguns desses filmes que consideravam as possibilidades de que um evento de cataclisma mundial envolvendo a queda de um asteroide na Terra pudesse acontecer. Talvez os nossos avós imaginassem o fim do mundo de uma outra maneira, uma vez que eles viveram no período do pós-guerra e muitos deles acompanharam a angústia de toda uma geração que imaginava o mundo acabando sob as ogivas nucleares de um conflito atômico entre grandes potências do passado. Talvez você seja um pouco mais novo e tenha imaginado o fim do mundo de uma outra maneira. Um vírus que transforma pessoas em zumbis, coisa parecida. Eu sei que todos esses filmes e todas essas angústias e ansiedades com relação a como seria o fim do mundo, na verdade levam a nossa imaginação para algum lugar no qual nós vivemos um cataclisma mundial, no qual nós vivemos um período de carência de comida, de carência de água, de guerras. Todo o nosso imaginário coletivo é levado para esse lugar. E na nossa reflexão de hoje, eu queria te perguntar: você está preparado para o fim do mundo? Você se tem se preparado adequadamente, não apenas nesses últimos dias, mas nesses últimos anos, para um eventual fim do mundo? Quando nós entramos nas parábolas de Jesus, tem uma parábola muito provocativa de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele, conversando com os discípulos a respeito da importância que algumas pessoas ali, entre os seus ouvintes, davam à questão das riquezas materiais e ao dinheiro, nesse contexto, Jesus desfere a seguinte história, dizendo assim, Lucas 12:16: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros celeiros ainda maiores, e ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. E então direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E Jesus Jesus sumariza essa parábola com um dito que diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu sei que provavelmente você se preparou para esses dias de quarentena. Você estocou comida em casa, você comprou máscaras, álcool em gel, você se preparou o melhor que pôde para esse período de pandemia e de coronavírus. Mas a minha pergunta para você é: como tem sido a sua preparação, não só nesses dias de pandemia, mas como tem sido a sua preparação durante todos os últimos anos para
você enfrentar a morte? Eu sei que morte é uma palavra que nós não queremos ouvir nesse contexto. Eu sei que o mundo está estremecido e em choque com as milhares de mortes causadas pelo coronavírus. Nós todos estamos assustados com o fato de que, ao longo do globo, milhares de vidas pereceram nesses últimos dias. Mas talvez o assunto que mais nós gostaríamos de evitar, talvez seja o tema que nós mais precisamos considerar nesses dias. Porque o fato é que a morte é uma realidade para todos nós. O fato é que muito antes dessa pandemia ter se alastrado por todo o globo, você e eu, a certeza que nós tínhamos é que a morte nos alcançaria em algum momento, em algum dia, em algum ano. Espero que não tão próximo. Nós sempre esperamos, mas nós temos uma consciência, ainda que vaga, ainda que opaca, da presença inevitável da morte na nossa existência. O fato é que, durante a maior parte do tempo, nós exorcizamos a presença da morte. Nós evitamos falar sobre ela. Nós evitamos meditar nela. Nós evitamos a própria palavra morte. Nós evitamos meditar em como seria a nossa morte. Mas o fato é que os últimos dias têm tirado esse véu. O fato é que nesses últimos dias, essa opacidade, esse evitar da morte tem sido arrancado de nós, porque todos os dias nós abrimos os noticiários e nós vemos vidas perecendo aqui, lá e acolá por causa dessa pandemia de coronavírus. Esse homem da parábola de Jesus, ele achava que ele havia se preparado, ele havia obtido sucesso, ele havia obtido riqueza, ele havia feito fortuna, ele estava seguro, ele estava sólido, ele poderia descansar durante muitos anos, ele acreditava que ele havia se preparado para todo tipo de infortúnio ou de fome ou de tempos de colheitas difíceis que se abatessem sobre aquela terra, porque afinal de contas, ele tinha estocado para muitos anos e ele poderia descansar, ele poderia simplesmente relaxar e curtir a vida. E muitos de nós temos a mesma forma de lidar com a vida. Nós imaginamos que estamos seguros porque construímos uma carreira, nós imaginamos que estamos seguros porque construímos uma jornada de sucesso, nós imaginamos que estamos seguros porque agora sim eu tenho um dinheirinho colocado no banco, ou eu acabei de pagar minha casa própria, ou nós imaginamos que estamos seguros porque a economia do Brasil melhorou, vai bem. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas eu sei que no coração de todos nós buscamos obter um senso de segurança e de estabilidade com as coisas que estão ao nosso controle. Então nós trabalhamos o melhor que podemos, nós poupamos dinheiro, nós pagamos as nossas contas em dia e nós tentamos trazer essa estabilidade. Mas Jesus diz que Deus surge no meio da história desse homem e o chama de insensato. O chama de insensato porque ele havia se preparado para descansar nos anos futuros, confiando nos seus bens, mas a morte bateria na porta da sua existência muito antes do que ele imaginava. E ele seria encontrado na seguinte situação: muito enriquecido de dinheiro, o bolso cheio de grana, a conta cheia, os bens, todos eles pagos, tudo certo, mas espiritualmente empobrecido, espiritualmente falido, espiritualmente com a conta no vermelho, enriquecido para com os homens, empobrecido para com Deus. No final das contas, a realidade da morte bate na porta da nossa existência e questiona a maneira como nós temos nos preparado. O livro de Eclesiastes faz as mesmas perguntas que Jesus faz aqui nessa parábola. Porque no livro de Eclesiastes, o sábio o tempo todo traz à tona e traz para o discurso, traz para o debate a presença, a realidade inevitável da morte. E ele diz que a morte alcança o pobre e o rico, o sábio e o tolo. Alcança a todos igualmente, o analfabeto e o doutor. As pessoas que moram nas localidades mais simples,
as pessoas que moram nos CEPs mais caros. A morte alcança a todos, a morte nivela todos, a morte é a coisa mais democrática e igualitária que existe, porque ela alcança a todos sem exceção. Sem exceção. E muitas vezes a morte reduz os nossos esforços de controle sobre a vida e sobre a nossa própria existência, reduz os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos títulos, ela reduz tudo isso a pó. Ela não discute, ela não argumenta com essas coisas, ela simplesmente chega, interfere na nossa vida, interfere na nossa existência, interfere no nosso jeito de existir e é isso. É o fio de prata que se rompe junto ao poço, como diz o Eclesiastes no desfecho do seu livro. É exatamente essa a realidade que nós temos que enfrentar nesses dias. Eu te pergunto, como você tem vivido? Você é rico para com Deus? Você tem se preparado para enfrentar o fim do mundo? Ou melhor, você tem se preparado para enfrentar o fim do seu mundo no dia da sua morte? Você está pronto para encarar tudo isso que está acontecendo, essa pandemia? Você se preparou adequadamente? A parábola toda levanta duas questões. Em primeiro lugar, a fragilidade dos nossos esforços quando nós somos ricos na nossa própria dimensão, mas nós não somos ricos na nossa relação com Deus. É preciso ser rico para com Deus, diz Jesus na sua parábola. Mas isso nos leva a uma segunda pergunta, que é: como podemos nos tornar ricos para com Deus? A parábola questiona as nossas prioridades, questiona como temos vivido, questiona onde nós temos buscado segurança, questiona onde nós temos construído o nosso tesouro, porque aonde está o nosso tesouro, aí sempre está o nosso coração. A parábola questiona tudo isso, mas ela nos lança uma pergunta séria, que é a seguinte: como nós podemos nos tornar ricos para com Deus? Como você pode usar esse período de isolamento social para sair desse período enriquecido para com Deus? Enriquecido para com Deus, enriquecido em Deus. O apóstolo Paulo nos conta uma história muito interessante na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, porque ele está escrevendo para uma igreja, a igreja dos Coríntios, e ele deseja fazer um apelo para que essa igreja, a igreja dos Coríntios, para que ela se mobilize com atos de generosidade, fazendo uma coleta para pessoas que estão passando pobreza e necessidade, porque há uma fome em uma outra região. Paulo está fazendo uma coleta, está fazendo um ajuntamento de dinheiro para enviar para as pessoas daquela região. E ele usa o seguinte argumento com os coríntios. Ele diz exatamente assim no versículo 9. Não estou dando uma ordem a vocês, não estou dando uma ordem para que vocês contribuam, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação dos outros. Ele está falando dos macedônios. Mas ele diz assim, versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo traz à memória dos coríntios que Jesus Cristo, nosso Salvador, desceu da sua glória, da riqueza da sua glória, se tornou empobrecido na sua encarnação e se empobreceu ainda mais na sua servidão e se empobreceu ainda mais morrendo, despido, envergonhado na cruz do Calvário, para que por meio desse ato de última pobreza de Jesus, nós fôssemos nele enriquecidos. Nós que éramos pobres, nos tornássemos ricos em Jesus Cristo. É lógico que Paulo está falando de uma riqueza
que não é material, de uma riqueza que não é contada em cédula e que não podemos depositar na conta do banco. É lógico que Paulo está usando a dimensão monetária, a ideia do dinheiro, para comunicar uma realidade espiritual. Nós estávamos empobrecidos por estarmos em pecado e distantes de Deus, afastados daquele que nos criou para Ele mesmo. Mas quando Jesus morreu a nossa morte na cruz do Calvário, Ele levou sobre si a nossa pobreza espiritual. Ele levou sobre si todas as nossas dívidas, a nossa falência. Ele levou sobre si a nossa carência espiritual e depositou sobre nós a riqueza da sua justiça. Nós fomos enriquecidos em Jesus Cristo. Nós fomos tornados ricos naquele que é a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira riqueza, naquele que é o nosso verdadeiro tesouro em tempos de angústia. Se você nesses dias de confinamento, afastado do seu trabalho, afastado dos seus afazeres, afastado da sua carreira, se você tem percebido que o dinheiro pode fazer pouco ou nada por você nesse tempo de enfrentamento da própria morte, então eu quero te convidar, em nome de Jesus, a se tornar rico naquele que morreu em absoluta pobreza por você na cruz do Calvário. Eu quero te convidar a entender que a sua riqueza verdadeira não é aquela que você pode estocar num celeiro, que você não deve confiar no seu dinheiro, ou na sua carreira, ou nos seus títulos, mas que a sua verdadeira riqueza e que aquilo que realmente agrega valor na sua vida é confiar em Jesus, aquele que foi dado a você. Eu gostaria de terminar com uma palavra do próprio Jesus, escrevendo para uma das igrejas com as quais ele exorta em amor no último livro das Sagradas Escrituras, o livro de Apocalipse, quando Jesus diz assim, escrevendo à igreja de Laodiceia: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio, nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, o quê? Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você diz, eu tenho um bom salário no banco, um bom dinheiro no banco para passar por essa pandemia toda. Eu fiz minha reserva, eu tenho um bom emprego que vai continuar me pagando um salário integral nesses meses agora de crise econômica do meu país. Eu estou seguro, construí uma carreira sólida, tenho bons títulos acadêmicos, construí um nome na minha profissão, tenho um status. Ou minha família é uma família tradicional, eu tenho riquezas, eu tenho como me sair bem nisso tudo. Então Jesus diz, você diz que está rico, que você tem riqueza, que você não precisa de nada. Você não reconhece, porém, não consegue ver que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que, além de tudo, está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses dias de pandemia, talvez você esteja isolado na sua casa, impossibilitado de receber seus amigos, impossibilitado de receber as pessoas que você mais ama. Mas eu quero te garantir, exatamente agora, Jesus bate na porta da sua casa. Jesus bate na porta do seu coração. E a promessa de Jesus para você é, se você ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, da sua casa, ele entrará, ceará, terá uma refeição de amor contigo à mesa. Ouça o convite de Jesus. Atenda o convite de Jesus.
Você pode estar pensando que tudo isso vai passar logo, que tudo vai ficar bem, que você tem um dinheiro estocado em algum lugar, que você tem uma carreira sólida. Mas eu te digo, pode ser que ainda hoje a sua vida seja requerida. E para quem será? Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor possa nos tornar ricos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, nossa verdadeira riqueza, nosso tesouro. O tesouro que o ladrão não pode roubar e que a inflação não corrói e que a alta do dólar não leva embora de nós. Que Jesus, a queda da bolsa não pode tirar de nós. Que a crise econômica e nem a pandemia pode tirar de nós. Jesus, você é o nosso tesouro, Mestre. A sua morte na cruz do Calvário em nosso lugar nos enriqueceu de uma vez por todas. Nós estamos abastecidos agora, nós estamos abastecidos pela eternidade e nem a morte poderá tirar essa riqueza de nós. Muito pelo contrário, tudo que a morte poderá fazer é, de fato, nos colocar nos seus braços. E nisso, até nisso, nós nos alegramos, como disse o teu servo do passado. Nós oramos pedindo, Jesus, nos torne enriquecidos em você, nos torne enriquecidos em você. Essa é a nossa oração. No seu nome, amado Salvador. Amém e amém. Que esse período de isolamento e de recolhimento seja um tempo de autoexame, seja um tempo de reflexão. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar no espelho e de fazer perguntas difíceis. Eu te pergunto, você está preparado para o fim do mundo? Você está preparado para o fim do seu mundo? Prepare-se. Jesus está com os pés na soleira do tempo. Ele vem. E nós, igreja, oramos, Maranata. Ora vem, Senhor. Nós nos encontramos amanhã para mais um tempo reunidos em torno da palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a família. Vamos continuar insistindo no período do culto doméstico, lendo a palavra juntos, orando juntos, para que nós possamos passar por tudo isso fortalecidos espiritualmente. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um grande abraço.